Olá, gente, tudo bem? Estou aqui novamente trazendo uma palavra e trazendo alguma coisa ao coração de vocês. Sou Lázaro Soares, estou no Nepal e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para a gente poder falar um pouquinho sobre missões. O intuito dessa parte, desse canal, desse vídeo, é sempre trazer uma realidade missionária ao coração de vocês e onde vocês estiverem, vocês terem acesso a tudo que a gente vive aqui. Nós temos um sonho e o nosso sonho é que o Evangelho seja pregado em todas as nações. E nós estamos aqui no Nepal porque nós acreditamos que isso é necessário e é necessário para a igreja, é necessário para todos os cristãos. Existe uma frase que eu amo muito que diz assim: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Essa frase de Spurgeon, ela reflete muito bem a necessidade da igreja hoje se movimentar e se movimentar em direção ao campo. E pensando nisso hoje, eu queria trazer aqui algo especial. Pensando nisso, eu convidei um amigo, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, para que a gente possa aqui falar sobre missões e dizer um pouquinho daquilo que a gente vive aqui no Nepal, não somente aqui no Nepal, mas também nas nações às quais Deus dá a oportunidade da gente passar, trabalhar e servir. Estou aqui com o Felipe, e o Felipe é um grande amigo que faz parte aí do trabalho aqui com a gente aqui. Nós estamos aqui conversando, vendo como que a gente pode fazer para gravar esse vídeo, né? E eu estou muito honrado, muito feliz de poder estar gravando com você, Felipe, porque você é um amigo que eu tenho aqui no Nepal. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de dar esse momento para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, um pouquinho de tudo que você faz aqui no Nepal e também nos lugares que você já foi, e se apresentar e falar um pouquinho da sua vida. Fica à vontade, pega o tempo que você quiser aí. Valeu, obrigado. Para mim é um prazer também estar aqui, cara, contigo. O Lázaro, realmente um grande amigão. A gente até já compartilhou um apartamento juntos aí, se você casar, né? Pois é, muita história boa para contar. E é um prazer também, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Felipe Empke, sou do interior de São Paulo. A cidade onde eu nasci chama Indaiatuba, mas hoje a minha base no Brasil é uma cidade chamada Arthur Nogueira, também em São Paulo. Eu vim para o Nepal a primeira vez no ano de 2014, foi um período prático da escola bíblica que eu fiz no Brasil. Eu fiz o CTMDT, que também é do Diante do Trono, né? Era em Santa Luzia, né? Em Santa Luzia, isso. Legal. E eu fui lá para fazer louvor, na verdade. Sempre toquei bateria na igreja, né? Desde moleque. Mas assim, tive muito contato com as aulas de missões lá também, alguns amigos. Que legal. Quando tinha algumas aulas vagas, assim, eu procurava preencher a grade, né, com as aulas de missões. E a escola ofereceu esse período prático para a gente poder também ter uma experiência missionária. Uhum. E de todas as possibilidades que haviam lá, o Nepal foi o que mais me chamou a atenção, muito por conta da necessidade que há aqui no país, né? Era o país, se eu não me engano, de todos que eles apresentaram, o que menos tinha cristãos. Então naquela época, é porque eu não fiz CTM-DT, eu fiz Carisma. Você está falando algo que eu não sabia. Naquela época existia uma divisão, então, né? Tipo assim, os alunos que iam para missões e os alunos que faziam música. O louvor, isso. Louvor, legal. Isso, tinham essas duas ênfases. Aí você foi para lá para fazer música, estudou lá e está aqui no Nepal até hoje fazendo... Sim, pois é. E muitos alunos que fizeram missões não estão no campo. Pois é, que loucura, mano. Que são coisas que Deus faz, né? Deus que faz. Pois é, mas claro, não menosprezando os alunos, eles também têm muita influência na minha vida, claro. Grandes amigos também que no bate-papo de corredor ali sempre me acenderam essa chama, sabe? Legal. E eu então tive essa vontade de fazer esse prático. Falei, vou para missões, vou pro Nepal, vou entender como é que é nesse tempo aí, ter essa experiência missionária. E depois o futuro tá nas mãos de Deus, né? Mas, cara, fala pra mim, você também tá aqui. Tem como vir pro Nepal e não se apaixonar e não querer voltar pra cá? Não, cara, não tem. O Nepal, ele é uma terra que é assim, eu gosto muito da definição de um grande amigo nosso, que nós temos em comum, que é o Silvio, que ele fala assim que o Nepal é a terra das aflições dele, mas também ele fala que Deus prosperou ele na terra das aflições. Sim. Ele não fala de prosperidade de dinheiro, mas ele fala de prosperidade de reino, né? Sim. O Nepal é literalmente assim, uma terra que você ama, né? Eu pisei, a primeira vez que eu pisei no Nepal, quando eu vi a bagunça, eu falei, poxa, que lugar é esse? Né? Eu me senti mais perdido aqui do que no Haiti. Mas depois depois eu comecei a amar o Nepal, a minha esposa também está aprendendo a amar. Mas eu gostaria de frisar uma coisa que você falou aí,
em relação na época que você veio para o Nepal. Sim. Beleza, a gente entendeu que você fez CTMDT. Sim. Você é um músico, você é muito talentoso em percussão, é assim que fala? Bateria, sim. Né? Violão também, você é talentoso nisso. Obrigado. Né? Você tem um talento, é nítido, você serve as igrejas aqui com isso, ministério. E então naquele momento lá existia então os desafios para as pessoas ir para os países, por exemplo. Eles apresentaram o Nepal, mas apresentaram outros países mais. Sim, tinha mas outros países. Mas por que naquele momento que você quis o Nepal? O que te chamou a atenção? Era principalmente o trabalho que era feito aqui e a necessidade do Nepal, né? Porque naquela época Sim. tinha parceria, né? Sim, eram parcerias. Então tinha, por exemplo, Haiti, Guiné-Bissau, Portugal, Uruguai, Argentina. Tinha no sertão também do Brasil, nos ribeirinhos. Uhum. Eram várias possibilidades. O Nepal me chamou a atenção por conta da extrema necessidade, né? As estatísticas mostravam que eram 1,2% apenas de cristãos na época, né? Até hoje as estatísticas falam isso, mas a gente sabe que talvez tenha ali o governo querendo esconder um pouco a realidade, né? Na verdade, o cristianismo, depois do terremoto aqui no Nepal, cresceu bastante. Sim, cresceu muito, né? Inclusive, as missões Portas Abertas dizem que o Nepal é o país onde o cristianismo mais cresce no mundo nos últimos anos. Legal. Então, é muito mais do que isso, né? Os cristãos daqui dizem que são por volta aí de 2 a 3 milhões de cristãos. Isso deve dar uns 6, 7%, não é? Mais ou menos. 7, Tem 30 milhões de pessoas? Sim. Quase então, 10%. Aí, onde eu estava... sim. E também os trabalhos que eram feitos aqui, né? Então, eu vim para cá primeiramente para trabalhar com um pastor chamado Vinícius, e ele tem um trabalho bem legal de fortificação das igrejas que tem aqui. Então, eu vim com uma equipe com mais 3 amigos, né? Que se tornaram irmãos para mim. Legal. E o nosso trabalho era visitar as igrejas. Então, a gente ia para o interior do país, subia a montanha. O Nepal é só montanha aqui, né? Sabe como montanha, é mochilão nas costas, saco de dormir. Passava 3, 4 dias lá com o pessoal da igreja, dormindo no chão na igreja. Legal. Era bem gostoso. E esse era o principal trabalho. Mas a gente também tinha igreja local. E também tinha o terceiro trabalho, que é a organização Meninos Olhos de Deus, que trabalha contra o tráfico humano. Legal. Você até citou o Silvio aqui, ele que é o fundador, o diretor, né, dessa organização. E então é um trabalho que visa resgatar meninas que foram traficadas para a Índia, né? Aqui na Ásia tem essa triste realidade, né, de muitas meninas sendo traficadas para exploração especialmente sexual. no Nepal e Camboja, né? Sim. Tailândia. Sim, nesses países infelizmente a exploração sexual nesses países muito forte. É mais forte que em outros países. Pois é. E desse tempo também, eu pude, aqui em 2014, servir muito meninas também, a organização, e foi aí que surgiu a amizade com eles. E hoje, né, quando eu retornei para cá em 2017, voltei para o Brasil no final de 2014, fiquei um tempo servindo na igreja local, trabalhando. E em 2017, setembro de 2017, acabou de completar 5 anos aqui, que eu retornei para trabalhar agora sim, especificamente com o Meninos Olhos de Deus, com o Silvio. Legal. Talvez você está assim perguntando o que é o Menino dos Olhos de Deus, né? A gente já conversa, a gente já sabe aqui, mas Meninas dos Olhos de Deus é uma organização que trabalha exclusivamente em amparo e auxílio ao tráfico sexual humano. O Meninas é uma baita de uma organização que eu tenho um respeito muito grande. Você falou do Meninas e toca no meu coração. Por quê? Eu trabalhei 2 anos lá. Sim. E o Meninas, literalmente, é coordenado por meninas mesmo, né? Todas as meninas ali. E eu gostaria muito que você explicasse para as pessoas que estão em casa o que é essa organização Meninos dos Olhos de Deus, explicasse qual o trabalho que eles desenvolvem hoje e falasse também como as pessoas têm acesso à informação sobre essa organização. Tá bom? Beleza, fechado. Bom, o Meninas começou no ano de 2000, novembro de 2000, com o pastor Silvio, a esposa dele, a Rose, e o filho deles, Davi, também, que veio para cá, né? E começou muito por causa de uma experiência que o pastor José Rodrigues, da MCM, Missão Cristã Mundial, em Trindade, Goiás, ele teve uma experiência muito ruim lá na Índia. Estava visitando Mumbai, que é uma cidade grande na Índia, um lugar que é conhecido como a Red Light Area, né, a luz vermelha. Luz vermelha. E que é onde tem muita prostituição. E ele viu o corpo de uma menina no chão e ficou chocado com aquela situação, né, porque todo mundo passava ali, ninguém dava a mínima para aquele corpo, até que veio um caminhão de lixo levar essa menina. E ele então perguntando ali pro intérprete, a pessoa que estava ali ajudando ele,
Ele disse que era uma menina nepalesa que tinha sido traficada e que morava ali, né, nos bordéis, e que ela não tinha, como posso dizer, ela não tinha honra suficiente para ser cremada como o hinduísmo, né? Entende que tem que ser nos templos hindus. Então ela teria que ser levada por um caminhão de lixo. Era uma indigente mesmo. É a famosa mesmo. casta baixa, sim, né, que eles falam. E por conta de ela ser envolvida com a prostituição, não por escolha dela, obviamente, né? Ela foi traficada muito provavelmente. Ela era considerada indigna, então, de um... Meu Deus. Era bem, bem complicado. Então você imagina como isso não chocou ele, né? E ele até diz que ela parecia muito com a neta dele também, devia estar mais ou menos a mesma idade. Meu Deus do céu. Então isso foi no ano de 97. Ele voltou para o Brasil, então, com esse desejo no coração de começar um trabalho aqui no Nepal para impedir que novas meninas fossem traficadas e, ao mesmo tempo, também ser um abrigo, né, para as meninas que foram poder voltar e ter um lar para morar, para poder tentar reconstruir a vida dela. Então foi aí que o Silvio e a Rose vieram em 2000. E então já são 22 anos de organização, são muitos percalços, como você deve imaginar, eles passaram por muitas coisas aqui, né, guerra civil e mudança do governo, terremoto, tantas coisas, mas estão firme e forte aqui ainda. E hoje é uma organização muito grande, né, 22 anos já. Nós temos hoje 140 crianças morando em 4 casas diferentes, nem todas vítimas do tráfico, né? Algumas delas sim são vítimas e através do contato com o governo, outras organizações, com a polícia, nós recebemos para morar nas casas, né? Já que muitas não podem voltar a morar com suas famílias pelo risco de serem traficadas de novo, às vezes perder o contato, às vezes a própria família é envolvida no tráfico, né? Tem muitos casos assim de que os familiares que permitem o tráfico, né, dessas meninas. Mas nem todas hoje que moram conosco são vítimas do tráfico. Muitas também é por prevenção, né? Tá naquele prevenção assim ao tráfico, né? Tá no ambiente de risco. Sim, ambiente de risco. Às vezes é familiar de alguma menina que já foi traficada. E são N fatores, né? A pobreza, alguns locais específicos aqui do Nepal onde tem um alto índice de tráfico. A gente tem no Akot, né? No Akot, por exemplo, isso. Que é um local que tem muito tráfico. Sim. Então são N fatores, e então a gente acaba recebendo quando a gente percebe que aquela menina tem um sério risco de ser traficada, né? E até mesmo irmãos, meninos, a gente tem uma casa só de meninos, também em situação de pobreza, morando nas ruas, né? E em risco em si. E hoje a organização, como que faz para ter o contato, acesso, né, às informações que você disse aí através da informação, para que as pessoas que talvez sentem no coração de abençoar, de mandar uma oferta, sim. Existe alguma forma com que as pessoas vêm direto, conheçam, talvez apandrear uma criança, não sei como funciona. Sim, a gente tem o nosso site, até se pedir para o editor colocar aqui embaixo. Vai dar certo. Pode colocar meninasnepal.org. Meninasnepal.org. E aí vai apontar para o nosso site, né? Essa é a versão em português. Legal. Vai apontar para o nosso site oficial, que tem todas as informações de todo o trabalho que nós temos aqui, que não é somente as casas de abrigo, né? Nós temos também um trabalho com educação muito forte, com distribuição de bolsas de estudo no país todo e com treinamento, enfim. E também tem os canais de doação também no site. Então, tudo pelo site. Também temos nossas redes sociais, a OGE_Nepal, o Instagram e o Facebook. A OGE_Nepal. A OGE vem de Apple of God's Eyes, que é a versão em inglês do nome Meninos Olhos de Deus. Olhos de Deus é Apple of God's Eyes, exatamente. Legal. É uma baita de uma organização que eu servi lá durante alguns anos. Sim. E engraçado, né? Eu falo sempre aqui sobre envios, né? Eu, quando vim enviado ao Nepal, o pastor Márcio orou por mim, me enviando ao Nepal. Quando eu cheguei no Nepal, eu encontrei o Silvio. E o Silvio é aquele que me ajudou, assim, foi meu grande amigo e foi aquele que me discipulou, né? Hoje eu trabalho com plantação de igreja. Mas só que na região onde eu moro, nós temos vários amigos, né? Vários amigos que estão ali, que são brasileiros, alguns deles são americanos. E a gente está sempre em conexão, a gente está sempre conversando um com o outro. Por isso que eu trouxe o Felipe aqui, que tem várias histórias, as histórias de trabalho e as informações, elas são muito ricas mesmo. Agora, Felipe, deixa eu te perguntar algo assim bem interessante. Cara, a gente falou aqui sobre a organização, a gente falou sobre você ter estudado o CTMDT. Aliás, Ana, tá aqui, ó, um discípulo do Bessa, o discípulo seu, Ana. Tá aqui o Felipe, é o fruto do CTMDT, como eu sei que existem também missionários do CTMDT na África, espalhados nesse mundo todo. Hoje, infelizmente, o CTMDT ainda não existe mais, mas os frutos continuam e continuam aqui, né?
A gente falou sobre o seu trabalho, né? Sim. Falou sobre o seu treinamento que foi lá na igreja. É muito importante, foi uma época de ouro, né? De missões. Mas, cara, eu queria que você falasse com a gente algo que eu tenho comigo e eu queria saber de você. Primeiro, o que você acha de missões hoje? Missões hoje, ela continua da mesma forma que era nos grandes homens como Hudson Taylor, David Livingstone na África. Missão mudou? Mudou alguma coisa em missões? Eu não falo na questão da ordem de Jesus que nos deu de id, do id, mas eu falo no trabalho, na estratégia do trabalho. Você acha que mudou nesses... Vamos pôr aí 150 anos para cá, mudou alguma coisa? Sim. O que você acha? Sim. Eu acredito que as relações dos países hoje, ela talvez seja um pouco mais fechada. Não sei se posso estar enganado nisso. Uhum. Mas o que eu acredito assim, que não é fácil você entrar em alguns países, então principalmente tá mais países... difícil agora para entrar em país do que no passado. É difícil dizer. Eu precisaria talvez estudar um pouco mais para poder falar isso com propriedade. Não, mas né? aqui o que você pensa sobre isso? Sim, o que eu vejo que hoje em dia, um movimento de missões que talvez seja mais efetivo seja aqueles que são os missionários bivocacionados. Legal. Que são missionários que têm uma profissão e que conseguem exercer a profissão em outro país, né? Na missão transcultural. Legal. Então, por exemplo, para você entrar na Coreia do Norte hoje, você não consegue entrar como um pastor. Mas se você é um médico, por exemplo, você tem as portas abertas, entendeu? Então, eu vejo que as estratégias de missões hoje em dia, elas deveriam focar um pouco mais nisso, em pessoas que tenham uma profissão. Então, o jovem deve sim focar em talvez fazer uma faculdade, em ter uma profissão, né? Se formar em alguma coisa, pensando, claro, no campo, né? Sim, e pensando, claro, né, nessa utilidade no campo, no reino de Deus, mas assim é mais fácil ele conseguir entrar nos países, ele já conseguir começar a trabalhar, já conseguir ter acesso a pessoas, porque às vezes você muda, você é um pastor, por exemplo, também, claro, tem campo para todos, né? O pastor também teria, mas até ele conseguir fazer suas amizades ali, se adaptar, muitas vezes conseguir o visto. Às vezes pode ser que demore um pouquinho mais, seja um pouquinho mais complicado para fazer isso. Uhum. Então, acho que as estratégias hoje de missões, elas poderiam focar um pouco mais nisso. Legal. O meu trabalho específico aqui, no Meninos, o que abriu as portas para poder voltar, para o pessoal me aceitar aqui como um voluntário, é muito por conta da minha formação também em informática, né? Sempre trabalhei com informática, então aqui eu cuido do site, cuido de outras coisas aqui também, como edição de vídeos e designs. Então, essas coisas abriram muitas portas, né? Claro que eu também ajudo com o ensino bíblico, com a parte de louvor também, mas é muito importante que as pessoas também procurem ter uma profissão. Eu acredito nisso hoje em dia, sabe? Legal, legal. O campo, então, basicamente, né? Por que eu te perguntei isso? Sim. É porque o que eu tenho percebido é que as pessoas, elas querem ir no campo, mas o treinamento que elas recebem para chegar num país como Nepal, Índia, China, Coreia do Norte, que seja, é um treinamento que eu acho que muita coisa precisa ser reciclado. Por quê? O campo, igual você disse, não é a mesma coisa. Sim. É muito mais fácil uma pessoa pegar um visto de negócios do que um visto missionário. Né? Então, assim, qual que é o motivo de você estar morando num país? Essa é geralmente a pergunta que eles fazem. Por que você está aqui? Você tem que ter um motivo. Eu sou missionário. Né? Aí fica estranho você falar isso, literalmente. Né? Mas, assim, eu vejo que hoje as coisas elas mudaram e é uma coisa que eu tenho comigo, é que eu acho que quanto mais as pessoas serem preparadas para fazer algo que o local não sabe, é melhor. Entendi. Eu costumo dizer, por que eu estou dizendo isso? É porque muitas pessoas elas vão para uma organização que faz um trabalho fantástico e querem, são as agências missionárias, mas vão para lá aprender a plantar horta. Será que plantar horta, hoje em dia, é algo realmente válido? Porque você vai aprender a fazer algo que o local já sabe, vai chegar aqui e vai agregar o que na vida daquela pessoa? É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, assim, logicamente mudou. Você falou uma coisa muito importante, que é aquela pessoa que tem uma profissão, que consiga chegar aqui e exercer essa profissão, mas eu também penso assim que às vezes não vai dar tempo da pessoa estudar, fazer uma faculdade. Talvez não vai dar tempo. A gente não pode esperar você estudar 8 anos para você chegar aqui. Mas existem aquelas pessoas específicas que estão fazendo medicina ou fazendo qualquer outra faculdade, também, tudo bem, vai chegar o momento de você vir.
Mas eu estou falando que a grande maioria não vai dar tempo, né? Mas se as pessoas se disponibilizarem a irem com o pensamento de que vai agregar valor naquela cultura, as coisas realmente acontecem de uma forma sobrenatural. Hoje eu vejo, Felipe, eu não sei você, mas para a gente finalizar, eu queria que você me falasse algo aqui. Eu estou te perguntando assim, e às vezes vai até contradizer com aquilo que eu penso. Mas eu gostaria de perguntar para você. Vamos pensar, 20 anos atrás, vamos colocar hoje a igreja hoje e a igreja de 10 anos atrás. Qual a igreja que mais enviou missionários? A igreja que mais enviou missionários, se eu não me engano, foi o Batistas do Sul dos Estados Unidos. Exato, mas eu estou falando assim. A igreja de hoje ou a igreja de 10 anos atrás? Eu não sei te dizer. Você acha que hoje ainda existe essa explosão de missionários, como teve, por exemplo, na África, né? Sim. Que teve aquela explosão de missionários na África, né? Todo mundo todo começou a se mobilizar com missões, um avivamento na parte de missões. Você acha que hoje ainda existe isso ou o número de missionários está diminuindo? Eu não tenho um dado assim concreto para poder dizer, uma pesquisa assim, né? Mas assim, sim, no que a gente percebe no dia a dia é que talvez a nossa geração ela está um pouco mais menos aberta, né, às missões. Ela focada mais na sua carreira, na sua vida e enfim, eu percebo isso conversando com muitas pessoas e com os ciclos de amizades que eu tenho. Mas um dado concreto assim, né, se envia mais hoje do que era enviado um tempo atrás, eu não teria esse dado, mas sim. A gente percebe que o número de pessoas interessadas a campus, a fazer esse trabalho tem diminuído. Sim. A gente percebe isso. E é uma pena, né, porque eu vejo que missões, ela não é questão de você se sentir chamado, é uma questão de obediência. Obediência, exato. Sim, as pessoas muitas vezes se escondem atrás disso, né? Não preciso que Deus fale comigo no meu sonho. Já falou, né? Que a irmã do Coque venha e me revele que eu tenho que ir pro campo. Já falou, tá na Bíblia, né? Exatamente. É obedecer. E, enfim, mas se às vezes não vai, eu acredito que as pessoas, nem todos virão pro campo, mas de alguma forma tem que estar envolvido, né? Seja financeiramente, em oração, acompanhando os trabalhos. Porque para um missionário estar no campo, talvez seja necessário que tenha, não sei, talvez uma igreja toda por trás dele ali, né? Sei lá quantas pessoas. Os moráveis conseguiam, né? 10 pessoas enviaram um. Hoje em dia, acho que a estatística é já não é desse jeito, né? Eles eram pessoas muito mais envolvidas com missões, mas então é necessário, né, que tenham pessoas para trás, assim, que fiquem nos seus países e apoiem as missões, mas de alguma maneira todos devem estar envolvidos com missões. A igreja tem que estar envolvida com missões. Ela tem que estar se movendo para missões. Né? Sim. A última ordem, as últimas palavras de Jesus foram confins da terra. Né? Foram confins da terra e depois ele subiu ao céu. Em Atos 1:8. Exatamente. Então, assim, é verdade, cara. Eu acho que missões, o que me choca, o que me dói muito, eu acho que a gente está numa geração muito estratégica. Sim. A gente tem que conseguir mostrar para o máximo de pessoas a forma de fazer missões hoje. Porque eu conheço muita gente que querem, mas é igual você falou, a igreja dos morávios, 10 moravianos enviavam um missionário. Né? Hoje a gente tem que aprender novamente, essa é a visão que eu tenho pessoal, que nós temos que literalmente aprender novamente para ver como que a gente vai enviar e como que a gente vai capacitar as pessoas. Sim. Na minha última conversa com o meu querido pastor Isaías, meu amigo Isaías, eu falei com ele assim, Isaías, não deixa a peteca de missões cair na sua vida. Eu falo com todos os pastores que eu posso, não deixa a peteca de missões cair. Eu acho que os pastores, os líderes, né, sempre trazer a memória das pessoas, principalmente orar pelos missionários, né, que ainda estão no campo, e incentivar novos a irem, né? Sim. Esse eu acho que é um dos papéis que Deus tem colocado no nosso coração, no meu coração, no coração de todos nós, é que eu quero ver quanto mais pessoas engajadas no trabalho missionário, melhor. Eu quero ver muito mais pessoas engajadas no trabalho missionário. Sim. Felipe, eu quero te agradecer, cara. Muito obrigado. Meu. Nossa, mano, obrigado, viu? Prazer é meu. Obrigado. Mas a gente tá aqui no solo e espero que as pessoas tenham gostado. Sim. E espero que você possa fluir muito mais, um grande amigo, não dispensa elogio, um baita homem de Deus, está aqui no Nepal há quantos anos? 5 anos. 5 anos no Nepal aqui, guerreiro, trabalhador, humilde, servo. Ele é muito servo. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. E que Deus abençoe você, meu irmão. Tamo Mais junto. uma vez aqui, muito obrigado. E é isso aí, você de casa, eu quero te agradecer por estar comigo aqui até agora. E te dizer que as minhas redes sociais estão aqui, você pode entrar em contato comigo. E dizer que
a gente está aqui, a gente carece das suas orações. E se você não vai poder vir cá um dia, ora por nós, tá? Mas procura saber sobre missões, procura saber mais um pouquinho a respeito dos nossos trabalhos que a gente desenvolve em todo o Brasil e todo o mundo. E que Deus abençoe você e até o próximo programa. Que Deus abençoe. Um abraço.